Olá, sou Celso Adolfo, estou aqui para apresentar o podcast do Coletivo Criativo Prainha. E esse podcast tem o objetivo de mostrar o lado cultural do Convento da Penha, contar a sua história através das obras de arte que lá estão presentes. E para isso nós vamos trazer convidados que vão nos dizer pedacinhos dessa história. Olá, então vamos dar início à nossa série de apresentações da história do Convento da Penha através dos quadros do Benedito Calixto. E para contar essa história, nada melhor do que a equipe do nosso Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha. São os verdadeiros guardiões da nossa história, não só Canela Verde, mas como de todo o Espírito Santo. E cada um deles são fontes, são bibliotecas da nossa história. E hoje a gente traz aqui, abrindo, para falar dos quadros de Benedito Calixto, que conta a história do Convento da Penha. Trazemos Roberto Brochado Abreu, residente daqui também de Vila Velha, para a gente dar início a esse passeio pelo Convento da Penha através da arte. Boa tarde, Roberto. Nós gostaríamos de estar falando dessa obra magnífica do Benedito Calixto, que é a chegada do Frei Pedro Palácios aqui, que não é tão diferente também da surpresa exuberante da natureza, como uma historinha que você também acabou de contar, da familiar a chegada aqui em Vila Velha. Eu sou nascido em Mimoso do Sul, por coincidência, no bairro da Penha, e lá tem uma capelinha dedicada à Nossa Senhora da Penha, então a gente sempre tinha referência em relação a essa veneração, e tinha até uma estampa que circulava e mostrava Nossa Senhora da Penha, que eu acredito foi quando houve o 400º do Espírito Santo, ou quando também de 58, da chegada da imagem, fizeram aquela estampa, em cores, na época era uma novidade. E tinha a imagem, aí fizeram uma espécie de uma procissão lá no bairro, e a imagem ia de casa em casa, tinha essas novenas, de Nossa Senhora da Penha. E aí o convento foi sempre uma referência aqui para nós, aqui em Vila Velha. Sempre quando chegava uma visita, a gente ia lá no convento. Que bacana. E isso, Roberto, você, para nós, assim, é uma referência sobre a história do Padre José Ivre, O que você nos contaria sobre o Padre José e a encomenda dessas obras? Primeiro, eu quero voltar que o convento estava na mão dos franciscanos desde 1651, que foi o início. Quer dizer, não foi feito Pedro Palácio que fez o convento, ele nem teve ideia de fazer o convento. Ele fez foi uma ermida, um oratóriozinho lá onde é que está o altar-mor, e botou a imagem e a estampa também, eu acredito que já tinha levado lá para cima. Teve aquela lenda, dizer que a estampa sumia, aparecia lá no meio de duas palmeiras, lá em cima, e ele fez uma choupana onde tem aquela capelinha de São Francisco, onde ele foi achado morto e tal. Bom, aí o convento, na verdade, começou em 1651, e demorou uns 200, 250 anos, 300 anos para chegar naquele formato. Teve muito uso de mão de obra de escravo, de voluntários da época, eram devotos, e os franciscanos instalaram então um convento com alguns frades. Depois aumentou esse número, Chegou a ter, vamos botar que tivesse uns 10 frades, mas nem todos eram sacerdotes. E tinha os escravos, chegou um auge de ter uns 60 escravos, tinha senzala, as pessoas faziam promessa no Senhor da Penha, doavam escravo e tal. E aí, só que a ordem franciscana começou a ser perseguida, do tipo dos jesuítas também, ou foram. Os jesuítas foram até expulsos do Brasil, foi extinta a ordem jesuíta a pedido do rei de Portugal. Tem toda a história nisso aí. Bom, os franciscanos, então, eles vinham decaindo a quantidade de membros por causa da exigência do governo, que queria que cada turma de seminaristas tinha que ter metade brasileiros natos e outra metade portugueses natos. Isso no período colonial. Aí depois, na fase do Império, o governo imperial, por Dom Pedro I e Dom Pedro II, continuaram mantendo a igreja sob controle. Aquela questão do padroado continuou vigorando.
Então tinha um controle muito grande da igreja e tal. Aí a ordem franciscana foi minguando. E os conventos deles da região sudeste foram quase todos sendo abandonados. De Vitória foi também, que era mais antigo que o da Penha, foi também, entrou na decadência muito grande. E no final só tinha um Frei João do Amor Divino Costa. Ele morava no Rio e ele percorria os conventos para fazer a festa do padroeiro. E foi já na fase dele, ele pegou a República, e então a República pensou em fazer ali no convento uma fortaleza, tá, para defender a entrada da Barra do Porto de Vitória. E então, aí esse Frei João do Amor Divino Costa, ele conseguiu, lá no Rio, um padre baiano que aceitou entrar para a Ordem Franciscana, e os dois foram no cartório lá no Rio e registraram a Ordem Franciscana atendendo à exigência do governo republicano, que toda a ordem é como se fosse uma empresa, uma ONG. Ela tem o CPF, tem esses negócios tudo, estatuto, então ele registrou o estatuto, foi ele que salvou esses bens da Ordem Franciscana, porque estava tudo sendo pego pelo governo, né? Igual lá em São Paulo, lá, aquela Faculdade de São Francisco, ela fica, metade do convento de São Francisco foi pego pelo governo. Bom, aí aconteceu, nesse meio tempo foi criada a Diocese do Espírito Santo. Aí Dom Neri, ele viu que o convento não podia continuar assim. E ele conseguiu, então, do Vaticano, uma ordem para poder passar o convento da Penha e o convento de São Francisco, lá de Vitória, para a mitra diocesana, tá? Isso já no finalzinho do século XIX. E nesse meio tempo, o convento da Penha aqui, a chave do convento, curiosamente, ficava com a prefeitura de Vila Velha, que funcionava ali na rua Coronel Mascarenhas, ali numa casa. Já tinha, chamava na época, não chamava a prefeitura, era o conselho municipal, já funcionava junto com a Câmara. A Câmara que era o conselho municipal, ela que administrava a cidade, e tinha o tesoureiro, secretário, porteiro, essas coisas, né? Aí seu João Ramírez, que ele era até um homeopata, ele era tesoureiro da prefeitura e ficava com ele a chave do convento, dentro de uma gaveta. E ele que ia lá de vez em quando, porque o convento tinha os síndicos, que administravam os bens que eram doados para o convento, traziam um gado e outras coisas, só que nesse final estava tudo numa grande decadência. Bom, aí o Dom João Neri, ele conseguiu do Vaticano que passasse esses dois conventos para a mitra. Ele veio, Dom João Neri veio aqui, aí no dia que ele chegou, ele veio naquela época vinha de canoa aqui para Vila Velha, ou no máximo pela Estrada Velha. A Florentina Vila nem existia, a pessoa atravessava de canoa ali na altura de mais ou menos onde, ou lá em Paú, ou cá, ou chegou cá na Pedra d'Água. Aí dali ele vinha a cavalo, ou vinha a pé e tal. Aí chegou aqui na prefeitura e a prefeitura reagiu, achou estranho. Aí ele veio também com um advogado da mitra, aí exigiu de João Ramírez que entregasse a chave. É interessante até o ato, né? Aí botou um seminarista aqui tomando conta do convento, morando lá em cima. Ele era Mamed Leite, que tinha trazido de São Paulo. Ele até ordenou esse Mamed, foi o primeiro padre que ele ordenou aqui. Isso em que época que a gente está falando? Já no finalzinho do século XIX. Finalzinho. No finalzinho do século XIX. Aí ele botou em seguida 6 padres diocesanos que se revezaram para serem o reitor aqui do convento. Começaram algumas reformas, botaram, quando aqui chegou a energia elétrica aqui em 1910, em Vila Velha, aqui na Prainha, aí ele botou uma extensão, conseguiu botar iluminação lá, conseguiu começar a ter uma bomba de água para jogar água lá para cima, porque antes era tudo levado ou nas costas dos escravos, ou tinha uns burrinhos, uns jumentos, que eles levavam as barricas, água e mantimento, tudo pela ladeira da penitência. E aí tinha aqui embaixo um pequeno sítio, com horta, gado, curral,
onde as vans faz aquela volta ali. E o convento foi, então, lutando para manter a doação que tinha tido da Luiza Grinaldo, para evitar as invasões e para evitar que ele perdesse o cais. O cais antigo, que era do convento, aquele cais. Tinha até um telheiro ali, então, até onde Dom Pedro II desembarcou. Bom, aí, mais ou menos em 1915, já era na mão do segundo bispo, Dom Fernando. Ele trouxe um padre lá nascido em Araucária, no Paraná, mas tinha sido ordenado em Curitiba, que eu acredito que ele era até da Congregação da Missão, a mesma congregação que era de Dom Fernando. Aí esse padre era um padre, assim, mais ou menos ainda novo e forte, José Lidwin Surek, filho de poloneses. Ele era um cara muito batalhador, muito organizado. Aí ele botou ele como reitor aqui do convento. E o convento, nessa época, já estava sendo chamado de Santuário Episcopal de Nossa Senhora da Penha, tá? Episcopal porque era da Mitra, né? E botaram o seminário dos padres. Aí Padre José deu uma dinâmica grande, né? Aí no convento. Ele reformou vários cômodos, né? E aquela parte ali onde aqui ultimamente se faz as exposições, onde outrora funcionou o bar, tinha um museu do convento, tudo foi Padre José que organizou aquilo tudo. E aquele volume ali de construção estava em ruínas, porque tinha havido um incêndio há muito tempo atrás, e ele que reconstruiu aquilo tudo. Agora, então, só para a gente dar uma introdução, vocês viram, né, como a arte transcende histórias, né? O Roberto, para chegar no padre Ludwig, veio nos contando questões políticas, questões religiosas, né? Isso tudo são pedacinhos, cartas do baralho da nossa memória, né? E agora nós vamos saber, realmente vamos entrar na nossa questão dos quadros do Benedito Calixto. Agora é bom lembrar que a festa da Penha, ela é uma festa pascal, ela nunca deixou de existir. Mesmo com a decadência da ordem franciscana, tinha os devotos que organizavam a festa. Até nos jornais antigos de lá de Vitória a gente vê assim, algum anúncio. Tinha umas senhoras que elas eram líder, né? Tipo zeladora, né? Aí ela sempre avisava, vai ter festa da Penha e tal. Então, e aí com a instalação depois da diocese, a diocese começou a incrementar a festa da Penha, ainda mais ao colocar um padre só para tomar conta lá de cima, e muitas vezes também ele cobria a função de ser vigário aqui embaixo também, né? Mas então, Dom Fernando veio, Dom Benedito depois, aí Dom Benedito incrementou essas reformas, melhorando as instalações, inclusive para receber o seminário dos padres, botava lá uma meia dúzia de seminaristas, e botou o Padre José como reitor. Quer dizer, desde de 1915 já estava o Padre José praticamente como reitor. E aí Dom Benedito botou pilha, né, de Padre José, e Padre José ele era secretário da Câmara Eclesiástica lá na Mitra, ele era secretário particular do bispo, procurador da Mitra, ele viajava por todo o estado do Espírito Santo, que a diocese era uma só, né? E ele era, então, um homem forte da diocese. E aí, o Estado do Espírito Santo teve uma pequena melhora na renda da economia com a questão da produção do café. E ainda não tinha propriamente o Porto de Vitória, mas com as linhas férreas, né? Tinha já instalado já no século XX, ligando Vitória ao Rio de Janeiro, mesmo que precariamente, como também Vitória a Minas, né? Então, o governo do estado começou a ter recursos maiores e também com a exportação de madeira. E aí veio o governo Florentino Avidos, que ele pegou e ele conseguiu fazer as 5 pontes com a ajuda do governo federal. E o governo Florentino Avidos foi de 1924 até 1928. Ele inaugurou a ponte no finalzinho do governo dele, em 28. E aí foi aí que ele resolveu abrir, então, uma estrada de rodagem para acessar o campinho ali do convento. Então, ele usou uma trilha que já tinha, que ia desse sítio aqui para ir até o campinho, e aí ele devastou a mata, né?
para fazer a estrada de barro. Aí a gente tem até os relatos que eram o maior sucesso para quem tinha carro, passar pelas 5 Pontes, pela estrada velha de Vila Velha, que tinha sido recondicionada, e ir até o Convento da Penha de carro, que era era um feito, né? O pessoal fazia até um raid saindo aos domingos lá da Praça 8. E foi nessa época, então, que foi contratado... para brilhantar, eu acredito que foi nessa época que o Padre José ele tinha muita ligação com os governantes, ele era, por causa da mitra, né? E ele deve ter sido Padre José, que ele já estava construindo, inclusive, a catedral lá em Vitória, ajudando a construir, entendeu? Ele, muito provável que ele que tenha articulado trazer o Benedito Calixto para fazer esses quadros, para ornamentar lá o convento, porque onde estão aqueles quadros, ali ficavam os ex-votos. Era um corredor um tanto escuro, só tinha aquela janela, e Padre José, ao fazer refazer aquela que chamou-se Casa dos Romeiros, que é onde ele fez um museu da Penha, e uma parte que tinha os ex-votos, tudo pendurado, a gente tem as fotos, né, ficava tudo ali. Quem não se lembra da Sala dos Milagres? Todo mundo gostava, né? Sala dos Milagres. Ler as era um museu. Era tudo jogado, as galegas, mas era uma atração. Aí, Padre José, então, vendo esse corredor lá ficando vago, né, aí deram a ideia de botar uma ilustração com a história da origem do convento ali, aí chamaram o Benedito Calixto, aí foi Padre José que abriu aquela porta, que tem uma escada de madeira, e fez uma escadinha muito maluca ali na... Íngreme, né? Uma muito escadinha íngreme. pequenininha, entendeu? E então ele, inclusive o próprio alpendre, estava até complementando aqui uma leitura, aquele alpendre que tem na frente, quando tem a Pietà, ele era um alpendre de colunas, e tinha sido feito no final do século XIX pelo aquele Frei João do Amor Divino Costa. Mas como era um alpendre um tanto frágil, ele caiu, ele ficou em ruínas, e aí foi Padre José que refez. Aí ele bateu uma laje ali por cima, já viu? Sim, ele fica sim. igual como se fosse um caixote, mas antes aquilo ali tinha um telhado. Tá? Que bacana. Era um telhado direitinho, tinha Bom, aí então chegamos... Aí chegamos no Benedito Calixto. Ele é chamado de comendador, que ele deve ter recebido alguma comenda da igreja, tá? Do Papa, dava... O comendador Benedito Calixto já era um pintor consagrado. Na região de Santos, São Paulo, ele fazia muitas telas de cunho histórico. Aí tem que ver... Eu só tenho a data da inauguração desses quadros, que nessa edição desse livrinho aqui fala que essas telas foram inauguradas em abril, foi no dia 15 de abril de 1900... Não, peraí. Foram inauguradas em 15 de abril de 1928, sendo que o pintor já tinha morrido um ano antes, dia 31 de maio de 1927. Então é provável que a filha dele que veio dar os retoques finais, e se esse quadro foi pintado lá em Santos ou aqui, a esclarecer. Porque o que aconteceu? Só um detalhe Bom, eu não... Quer dizer, vale a pena pesquisar se esse pintor veio cá para dar uma sacada, ver como é que era aqui em Vila Velha para bolar aqueles quadros, né? Ou se mandaram fotografia para ele, e relatos, aí ele imaginou a partir de telas que ele já tinha feito, como aquela tela que aparece o mosteiro de Monte Serra, lá de Santos. O pessoal fala que é o Convento da Penha. Não é, aquilo ali não é o convento não tinha aquele formato. Pode ser que ele tenha aproveitado aquela ideia, né? E punha, às vezes, algum auxiliar dele para pintar, ou a filha dele. Sim, nós temos notícias da passagem dos estudos fotográficos e da filha dele. Então, aí o que acontece? Juntos, né? Eu, ao começar... Pedrina aí quando eu comecei a participar dessas coisas, uma prima morando em São Paulo, ela ficou sabendo que... Bom, aí ela tinha um vizinho lá no prédio dela, que ele se apresentou como neto do Benedito Calixto, aí conversa vai, conversa vem, ele falou que ele era neto do Benedito Calixto, ele tinha as fotos em que aparecia o Benedito Calixto pintando, e tinha um contrato também para fazer esses quadros. E aí ele queria vender essas fotos originais e vender esse contrato. Aí eu comecei a me movimentar, o governo do estado, na época, estava ocupado com a reforma do convento e tal,
e por falta de recurso, não havia condições. E o Frei Silvio Tadeu Mascarenhas, OFM, que era o guardião do convento, muito simpático a nós, que eu estava até ajudando ele, muita coisa das reformas preliminares lá do convento, ele falou que o contrato, a Ordem Franciscana tem esse contrato, a cópia talvez, lá no Centro de Documentação Franciscana, lá no Rio. E as fotos, então, a gente não conseguimos, né, essas fotos. E o endereço desse... Eu troquei carta com esse neto do Benedito Calixto, quando ele mandou o valor e tal, isso tudo está lá no nosso arquivo, essas correspondências. Poxa, tá? Precisamos oxigenar isso daí para contar melhor a nossa história. Se ele está vivo ainda, se ele morreu, com quem ficou isso, né? Mas ainda bem que tem um museu Benedito Calixto em Santos, né? Que organiza, como aqui nós temos o Museu Homero Macena, né? Lá tem o Museu aí essas Benedito telas, Calixto. Essas quatro vamos telas. falar. As duas primeiras, Roberto, porque dizem respeito a nós aqui. Aí ele bolou bem aqui. Só que ele botou muitas naus. Se fosse bom, pode ser que na época, se que foi Pedro Palácio, ele não veio com o Vasco Fernando Coutinho, que foi em 1535. O Frei Pedro Palácio já veio em 1558. Tá? E pode ser que aqui tinha mais do que uma embarcação, né? Que aqui ele botou logo duas, que a caravela Glória tinha sido alugada, ninguém mais tinha notícia, né, a primeira caravela, e aqui ele botou naus, e aí ele botou aqui a vista aqui do Cais das Pedrinhas, onde está a casa ali da família Chalders, na continuação. Sim. Onde está a entrada da Marinha, ali tinha umas pedrinhas. Tinha as pedrinhas. Mas era muito mais pedrinhas do que aquilo que eu vi ou você viu. Você localiza esse quadro ali. Aí... Ele está falando dessa casa, é a que a gente chama da Casa Amarela, que vai ser... Só que isso aqui é mais para lá um pouco já entrando dentro daquele portão. Da Marinha. E ali tinha um cais, era um cais que ia paralelo àquela pedra. Era um cais de estaca de madeira, uma coisa assim, que era de uma firma que explorava a areia monazítica. Lá de Guarapari, ela trazia com os batelões, aí desembarcava ali, e ali tinha uma linha singela de trem, que tinha um vagoneta e jogava num galpão. Que século XIX, isso? Início do século XX. Início do século XX teve essa vagoneta. Aí essa vagoneta... Então, de 1500 a início do século XX, ali só tinha um caizinho. Não, ali era uma chama cais, era umas pedrinhas, pedrinhas. Na maré baixa fazia uma praiazinha, muitos pescadores e tal, muita gente, algumas crianças... Porque o cais mesmo, então, seria o cais dos padres? Não, o cais dos padres, onde está o oratório. Do oratório avançava para dentro. Então já está no segundo quadro. Não, mas peraí, deixa eu terminar isso aqui. Vamos terminar isso aí. Desculpa, esse negócio da areia monazítica já foi esse cais, que aí tinha uma linha que jogava essa areia monazítica num galpão que eu conheci, até o Homero Macena fez uma pintura, onde está o Godofredo Schneider. Aí eles extraíam as partículas mais radioativas, mandavam para Vitória, de lá ia para os Estados Unidos ou Alemanha, faziam ampola de raio-x. Bom, aí depois aquilo ali entrou em falência, o Estado tomou aquilo ali, botou o marido da Dona Dealdina tomando conta ali, era um cabo do Exército, ficou morando ali, por isso que elas vieram morar ali. Depois foi feito o Colégio Godofredo Schneider naquele terreno. Bom... Espera aí um minutinho, só um minutinho. Você falou... Você queria falar da dona... botou o marido... Dona Dealdina, não, Dealdina mesmo. Dona Davina. Dona Dalvina Pelissari. Ela foi morar ali porque o marido dela era um cabo do Exército, ficou ali tomando conta, morando. Bom, e aí Dalvina. O seguinte, quer dizer, quando terminou o beneficiamento de areia monazítica, entrou a fábrica de balas. Henrique Mainfreund botou a parte principal, ele veio lá de Jacutuquara, botou ali. Tá? O início da fábrica Garoto. Depois de balas, que foi chamar Garoto. Depois que foi. Então esse tal do cais era chamado de Cais das Pedrinhas. Cais das Pedrinhas, viu, gente? Por ali, na entrada da Marinha. Ali onde está mais ou menos aquele portão da Marinha, o principal, o portão Alfa, ali tinha uma casa de uma mulher, de Dona Lúcia. Ela morava ali, uma casa muito antiga, de pedra e tal. E então, o que acontece? E tinha aquela casa do Anselmo Cruz. Aí começou a se chamar esse cais também de Cais de Dona Celeste.
entendeu? Porque Dona Celeste era esposa do Anselmo Cruz, que foi morar ali, naquele casarão que depois eles venderam para o Chalders. Então essa tela, essa primeira foi... Então, essa família Cruz também é naquele casarão do casarão Sal. eles compraram. Outra vez é a Casa Amarela, que a gente chama de Casa Amarela, que vai ser, a prefeitura está articulando dali ser um espaço cultural. Aí essa pintura Benedito Calixto fez daquele ângulo, mais ou menos daquele portão alfa, da altura do portão alfa, olhando para a prainha, imaginando como é que seria. E não existia ainda o convento lá em cima. Ele deve ter colocado 2 palmeirazinhas. Aí Pedro Palácio teve a ideia de fazer, no caso, a ermida das palmeiras lá em cima, né? Então, essa é a primeira tela. Aí a segunda, ele já aparece, o Benedito Calixto, ele já aparece o oratório e aquela lapa, que todo mundo que chegava aqui em Vila Velha dormia ali naquela lapa. Não era só o Frei Pedro Palácio que foi morar lá. Ele usou porque quando ele chegou o pessoal falou, ó, todo mundo aproveita e fica morando aí embaixo. Quer dizer, a praia da praia encostava ali onde está aquele oratório. Tá? Em seguida que vinha o cais, né? Perpendicular à praia. Aquele oratóriozinho miudinho, eu acredito que ele já existia quando Frei Pedro Palácio chegou. Era um oratório que o pessoal botava algum ex-voto, alguma imagenzinha e tal. Aí ele chegou, ele botou a estampa ali e fazia as rezas e tal. A estampa de Nossa Senhora das Alegrias. Ele trouxe, quando ele chegou aqui em 1558, e ele começou a subir aqui, e foi marcando praticamente aquela trilha para chegar lá no campinho. Né? E lá ele fez aquela choupana, ele que fez um oratório lá em cima, lá onde está o altar-mor, e aquele oratório onde ele botou depois a imagem que ele mandou vir em 1570. Tá? Não tinha ainda aquele portão antigo do convento, aquele frontispício, não, tá? Com aquelas pessoas com armas na fachada. E aí eu acredito que aquela outra construção pequenininha que eu acho que ali que era a igreja de São João. Só restou o portão hoje. Só o frontispício. Eu acredito que era uma igreja do tipo daquele oratório, só que era um pouquinho maiorzinho, entendo. Né? Uhum. Aí, porque quando o donatário do Vasco Coutinho chegou em 1535, o rei era Dom João III. Então, para agradar o rei, ele botou o templo dedicado à igreja de São João. Tá? Era uma forma que sempre fazia. Como a igreja do Rosário, esse nome Rosário só veio bem depois. Antes chegou a chamar a igreja de Santa Catarina, porque lá em Goa, que Vasco Coutinho chegou a ser prefeito de Goa, a padroeira era Santa Catarina, tá ok? Bom, então, aí esse outro quadro, então, ele botou esse imaginário de Frei Pedro Palácio fazendo as pregações para os colonos. Foi bem bolado. Ele botou o gato e o cachorro. O cão e o gato tá fala sempre... que obedecia a ele quando ele saía, deixava tantos montinhos para eles comerem, respectivamente, a quantidade de dia que ele ia ficar fora, né? Então, é isso aí. E hoje é o nosso Largo Frei Pedro. E aqueles quadros, o que acontece? Eles já foram restaurados, eu acredito que foi em São Paulo ou Rio, já umas 2 vezes, tá? Foram levados de avião para lá, já foi patrocínio já no final do século XX e agora no início do século XXI também teve uma restauração. Então o receio ali, o ressecamento daquilo ali, já se falou para ter uma climatização. Então, e as molduras também já foram mudadas, tá? Não é mais a moldura original. Então, e a Garoto que fez um folheto e colocou aqueles quadros no folheto da Garoto. Muito bem feito. Porque foi quando a Escola de Arquitetura da UFES ela começou a fazer alguns trabalhos, né, de resgate dessas, juntamente com o IFAM, porque o IFAM, a sede era lá no Rio, ainda no Rio, né, ou em Brasília, mas aqui era uma sub-regional. Aí depois ela virou regional já há uns 10 anos, há 15 anos atrás. Ela está com mais independência. Falamos dessa paisagem, né, tão bem narrada, né? E através da história você nos trouxe mais memórias ainda, né? E gostaria de saber como está essa paisagem hoje. A paisagem foi toda deformada, teve uma grande agressão no grande aterro de 1960 que eu assisti ser feito, e outras quase terríveis também que eles tentaram passar com a linha do bonde, a extensão da linha do bonde para ir até lá no Exército.
entre a gruta e o oratório. Aí Padre José não deixou, eles já iam dinamitar, Padre José subiu em cima da pedra, se você quiser, então me dinamita eu junto e tal. Aí tivemos que fazer uma volta. Eu peguei esse bonde indo lá em cima. Então, o que acontece? O cais, desde quando começou a construção do convento, o convento foi dele desenvolvendo um cais ali, porque ali na praia devia ter um fortim, tá? Pequenininho, que depois fizeram até umas casas, aproveitando esses alicerces do fortim. As casas davam, naquela foto de 1908 aparece. E esse cais, então, o convento usava para receber as mercadorias, para construir o convento, trazia cal e outros materiais, doações, os visitantes chegavam por ali. E o convento fez um alpendre em cima do cais, era tipo um pequeno armazém. E tinha as canoas do convento ali. E o que acontece? Com a decadência do convento, aquilo ali foi demolido, aquele alpendre, e a municipalidade de Vila Velha incorporou até o convento fala que foram esbulhados daquele cais. Aí a prefeitura... que seria o nosso cais dos padres. O cais dos padres. Aí a prefeitura concretou assim por cima uma parte, eu peguei essa coisa e botou uns ferros para os pescadores amarrarem. Mas foi nesse cais que Dom Pedro II desembarcou, devia ter sido preservado. No quarto centenário de Vila Velha, em 1935, tem até a foto, aparece, foi feita ali uma encenação com os garotos vestidos de índio, né? Então, no grande aterro de 60, ele foi literalmente enterrado. Ele está ali a mais ou menos 1 metro abaixo daquela portaria do 38º BI daqui de baixo. Ele está ali, sob ali mais ou menos 1 metro. Se cavar, ele vai achar as ruínas desse cais. A ladeira da Penitência, no início, era uma trilha de barro, né? Quando chovia, ficava difícil de subir. Eles foram calçar aquilo já no século XVIII, que começaram... que o convento foi em 1651, aí depois que fizeram aquele calçamento lá, que eu acredito que era até metade da largura, não tinha os muros. A gente até nota que tem partes que aparecem a metade da largura, que eles não faziam naquela largura toda. Na época não tinha tanto Romero subindo. E cá embaixo, eu acho que ele saía dos fundos da igreja de São João. E que, para ir para Fortaleza, tinha o caminho da Fortaleza, que no mapa que Antônio Ataíde fez em 1894, ele assinala esse caminho da Fortaleza, saindo por trás daquela lateral que dá daquele pórtico. E aquele pórtico tem um relato que fala que lá em cima, naquele nicho, era São Francisco Xavier que estava lá, não era São Francisco de Assis. E depois sumiu aquela estátua, né, de lá. Bom, em 1810, por aí, um guardião do convento, já notando que a ordem franciscana ia ser praticamente extinta, ele mandou botar aquela lápide lá em latim, dizendo que ali tinha sido a primeira prima, habitat, ele escreveu em latim, e que os ossos de Frei Pedro Palácio tinham ido lá para Vitória. Essa ida da ossada dele foi porque, no início da ermida das Palmeiras, os jesuítas pensaram em pegar eles a administrar a ermida das Palmeiras, e não os franciscanos. Aí os franciscanos ficaram com medo de ficar na mão dos jesuítas, eles levaram essa ossada lá para o convento de São Francisco de Vitória. Tá? Aí só que houve um acordo lá em São Paulo, aí assinaram um termo, aí deixaram então a ermida das Palmeiras ficar com os franciscanos. Foi daí que, já depois, em 1651, houve uma decisão dos franciscanos, de fato, fazerem um convento. Aí, depois foi feito aquele pórtico, que eu acredito que era um trapiche da fortaleza, um armazém, por isso tem aqueles elementos militares, só que não foi à frente, o convento acabou incorporando e retificou a ladeira naquele trecho. Botou ela como se estivesse saindo daquele portão, né, antigo. Só que não tinha o portão antigo ali. Era um vão que qualquer um chegava a subir até lá em cima. Depois que fizeram aquele outro portão lá em cima, tá? E aí o que acontece? A prainha, então, foi detonada em 60, nesse grande até antes teve o paredão que fizeram, foi porque é o seguinte, que lá em Vitória, ali do outro lado, você vê aquela linha de pedra, onde tem a cruz do Papa, eles fizeram aquilo ali, um carro de aceleração. Aí, para poder o porto ter um canal mais profundo.
Aí as águas estavam rebatendo, vindo para a prainha, começaram a dar uma erosão ali. Aí o governo do estado fez o paredão, tipo um paredão. Uma coroa, que né? você vê de areia. Não, paredão de pedra. Ele saiu, a gente tem as fotos. Ele saiu do Cais dos Padres, que deixou. Aí ele foi ladeando, delineando a Avenida Beira-Mar, entendeu? Para proteger também a linha do bonde e o pessoal, para o pessoal entender. Aí foi feita a Avenida Beira-Mar. Beira-Mar, ali onde tem a Casa da Memória, o Museu Homero Macena. Para os carros poderem ir até o Cais de Dona Celeste, que antes ali era como se fosse a praia. Não passava carro ali, não. Os carros passavam pelaquela rua, São Bento, a Rua das Irmãs ali, tá? Eles apropriaram até um pedaço da família da Arenslange, que eram os donos onde está o Convento das Irmãs, para abrir aquele pedacinho de rua que antes, no início, era Capitão Freitas, aí depois botaram Capitão do Coronel Freitas, aí depois o Gil Veloso estendeu o nome e botou a Rua Coronel Freitas, uma lá na Jaburuna. E a Rua Pedro Palácio, então, ficou até ali, né? Até no cantinho. No cantinho, né? Mais espremida. Que morou a família dos Caldeira ali. Tá? Aí, então, aconteceu tudo isso. Aí o paredão, abriram a Avenida Beira-Mar, eu assisti até fazer aquele restinho ali que estava muito lixo, uma bagunça, em frente da casa do Homero Macena ali, tá? Eu vi eles acabarem de aterrar e tal. Foi o Américo Bernardes, no primeiro mandato dele, que fez aquilo. E aí o Américo resolveu fazer... Já no primeiro mandato, a pracinha, como ele gostava muito de fazer pracinha, ele fez a pracinha em Pedro Palácio. Aí ele contratou o Crefas, fez um monumento. O Carlos Crepas. Só que ele fez só o busto. O busto, tá ok? Aí quando veio o quarto centenário da chegada da imagem nacional da PEN em 1970, aí já era Godfrey, no primeiro mandato de Godfrey, Albert Anders, ele contratou o Crefas para arrancar esse busto e fazer a estátua tamanho inteiro, né? Que foi colocado ali, tá? Belíssima. E o busto, E esse busto ele foi levado lá para cima. Ele é feito de argamassa de cimento branco. Tá? Aquela estátua ali também é concreto e está em agonia. Há anos. Pelo Crefas. Quem era o curador do Crefas era aquele italiano engenheiro que mora. Ele já está bem. Ele está bem esquecido. Mas parece que já estão tomando providência. Eu já dei o nome dele outro dia. Vem aí um projeto ele mora do novo Largo lá. Frei Pedro. Se fala nisso. Se fala nisso. A gente aí espera. Esse engenheiro lá da Praia da Costa, doutor, ele era um italiano, ele conhecia, ele ficou como curador da viúva do Crefas. Me fugiu o nome dele agora também. Ele foi morar agora atualmente lá pro lado de Pedra Azul. Ele está com um problema de saúde e tal. Então, mas a prainha, então, é essa mudança constante de cenário mesmo, né? De aí modificações. Aí primeiro fizeram um terço da enseada foi aterrada, aí começaram a usar a praia. Só que essa praia, ela pegava na metade daquele morrinho que tem a bandeira, chama Morro da Uxaria. E essa areia, ela foi retornando, ela voltou, ela parou onde que está praticamente está o aquaviário, as ruínas do aquaviário. Se deixasse, ela voltava. As correntes marinhas comiam tudo e ia levar a areia de volta. E aí foi feito aquele conjunto do Exército ali, em 80 e pouco, em troca da licença. E o ginásio de esporte foi inaugurado em 75. Aí aquelas casas foi em troca da licença de fazer a terceira ponte bem próxima do batalhão. Aí foram feitas aquelas casas, né? E aí foi feito o aquaviário, inaugurado em 78. Depois ele sofreu vários reveses e tal, e o Parque da Prainha é de 89, que também praticamente E já vai para outro projeto agora. Fizeram aquele terminal de pesca em 91, mais ou menos 91, no último ano de Max Pai. Que absurdo. Quando era governador. Era necessário, porque nós fizemos um acordo com os pescadores, entendeu? Que tinha praticamente um pardieiro, que é aquela construção horrorosa, que eu acho que nem existe mais, que foi o Porto de Vitória que tinha feito para os pescadores, onde tem a colônia de pesca. Uma peixaria horrorosa. Aí fizemos um acordo, a gente deixou uma área para fazer o terminal de pesca. Tá? Aí foi feito, um pouquinho depois do Parque da Prainha, com aquela carreira naval. Só que modificaram praticamente tudo ali.
Então, acho que é essa praticamente a conclusão que a gente chega desses 2 quadros do Benedito, talvez como um registro do que já foi Vila Velha. Vila Velha é muito mutante, né? Carrega esse nome de Vila Velha, mas as pessoas chegam aqui e se deparam com muitas modernidades. Teve um turista de Santa Catarina, uma vez chegando ali na prainha, no auge do Parque da Prainha estava abandonado, ele ficou tão horrorizado, eu não posso nem te contar, que tão escabroso, era de dia que ele viu. Aí ele falou assim, nunca mais eu volto aqui, porque já se anunciava, né? Parque da Prainha. O Parque da Prainha já tinha, era divulgado, né? Então estava numa situação pavorosa. Realmente, até hoje segue coisa muito eclética, a cidade muda, a cidade vai se transformando, né? Vila Velha é fundada por uma obra de arte, praticamente essa imagem que dormia aqui, aparecia lá, e já agora no século XX para XXI a gente bate no peito de muita honra de Homero Macena, então as artes visuais têm um protagonismo em Vila Velha, mas não tem talvez o respeito que mereça. E teve outro pintor aí que fazia essas murais, algumas coisas, era o Lúcio Bacelar, né? Sim. Ele pintou vários murais, então praticamente não tem nada mais dele. Né? Ele era um pintor, ele era baiano. Vamos ver se a gente vai atrás. Tem a história da vida dele. Ele tem o nome de uma rua lá na Praia da Costa. Eles tentaram até mudar o nome da rua, disseram, ninguém sabe quem é esse Lúcio Bacelar. Quiseram botar a rua Gerry Adriano. E ele pintou quadros belíssimos. Roberto, então, para terminar, você teria mais alguma consideração? Não, quer dizer, Vila Velha não pode perder, principalmente a prainha, esse ar, né, de ser um referencial de resistência, de salvar um mínimo minimório. E o convento é o carro-chefe, junto com a Igreja do Rosário, a Fortaleza, né? Então, a Casa da Memória, o Museu Homero Macena, esse casarão dessa Casa Amarela, então tem ainda um mínimo, e aquele convento das Irmãs, é pena que elas descaracterizaram totalmente. E o obelisco, né? Que podia ter sido removido, por mais pobre que era o obelisco, era um marco. Era um marco. Memória, história. Foi feito em 50 aquilo ali, entendeu? Foi Domício que fez aquilo. Entendeu? E teve até uma lei autorizando fazer, porque quando Vila Velha pertenceu à Vitória, o prefeito de Vitória deu início àquele obelisco, chegou a lançar a pedra fundamental. Né? Aí depois, quando houve a segunda emancipação, aí Domício resolveu fazer. Só que é uma imitação pobre do obelisco lá do quarto centenário de Vitória. Ele é um monumento doado. Imagina. Então foi tudo sendo destruído. A própria Praça de Caxias, quem desenhou aquilo ali, a praça, né, que era antiga, eu conheci, foi o Homero Macena que desenhou aquilo ali. Olha, o do Hélio Viana é só o prédio. Só o prédio que não deveria ter sido feito. E Homero Macena que olha, era muito bonito. Aquilo era belo. Tinha os canteiros. Bem pracinha de interior, mas era muito bonito. Tinha o coreto, né? Só que quando eu mudei para cá já estava sendo tudo destruído. Aí logo começaram a construção daquela prefeitura ali, entendeu? Tá bom. Roberto, então, tá vendo? Teremos você mais, porque você é um livro aberto de Vila Velha, você conhece muitas informações e em seu nome eu agradeço ao Instituto Histórico Geográfico por esse trabalho maravilhoso de está sempre preservando a nossa memória. Então, em nome do Roberto, eu agradeço ao Instituto Histórico Geográfico, né, que são praticamente os guardiões da memória de Vila Velha. Eles têm muitas histórias a nos contar, não só o Roberto, mas como também o diretor-presidente, que é o Lauro, né, o Luiz Paulo, e o Jetinho e tantas outras pessoas que compõem o Instituto e que, se Deus quiser, estarão aqui conosco em doses homeopáticas contando a história de Vila Velha. E vamos agora partir para os outros quadros. E vocês vejam, né, como que a partir de um quadro, né, 2 quadros lá do Benedito Calixto, mostrando a nossa paisagem inicial, quantas histórias o Roberto conseguiu nos contar hoje. Então, arte com história dá isso. E aí, o que vocês acharam? Se quiser saber mais sobre essas histórias e do próprio movimento cultural que fazemos aqui na Prainha, siga-nos no @Coletivo Criativo Prainha. Até a próxima!